assistir. Se jogue. Com o oferecimento da Urban Pepper. Se jogue. Sim. Se jogue. É o programa. Se jogue. Se jogue. Se jogue. É o que faltava. Se jogue. É o programa que o povo quer ver. Se jogue. Tá chegando em sua casa. Informações pra você. Se jogue. Oh. Se jogue. Todo mundo assistir. Se jogue. E o Se Jogue hoje trouxe uma grande personalidade, um dos maiores nomes do Brasil, da cinegrafia brasileira, Pipoca. Seja bem-vindo ao Se Jogue. Muito obrigado, um prazer enorme poder estar aqui presente nesse programa. Vamos começar. Quando é que você começou e como você começou? Bom, na verdade eu comecei quando era criança, né? Eu comecei a observar a televisão. Tinha um tio que foi um dos pioneiros da televisão no Brasil, na TV Tupi, de São Paulo, Canal 3. Então eu me lembro, desde criança, quando surgiu a televisão, eu não tinha televisão em casa, tinha na minha avó, e esse meu tio morava na casa da minha avó, e ele era iluminador. Então eu ouço falar de televisão, dos artistas, da música, do teatro, da dança desde sempre. Desde quando eu me conheço, eu ouvia, porque ele falava, hoje vai ter um espetáculo. Naquela época a televisão ainda era ao vivo. Então a ideia da televisão está desde sempre na minha vida. Aí quando eu me tornei adolescente e tudo, eu precisava trabalhar, meu pai estava precisando que os filhos ajudassem também. Aí esse meu tio me levou para fazer um curso quando ia inaugurar a TV Bandeirantes, que foi em 67. A Bandeirantes inaugurou em 67. E eu fui fazer o curso para ser câmera, com o Oséias, que está aí, em 66. Eu fiz o curso, depois a Bandeirantes não podia começar com aqueles câmeras praticamente amadores, na época era chamado de minhoca, né? Não era cobra ainda, era minhoca. Então eu não comecei na Bandeirantes, mas eu fui para a TV Paulista, que estava sendo comprado pela TV Globo. Para mim foi muito bom, porque peguei uma televisão em alta velocidade, a TV Globo estava mudando toda a cara da TV Paulista, né? Depois virou TV Globo também. Aí comecei a fazer programa do Silvio Santos, programa do Chacrinha, começaram as novelas aqui em São Paulo. E foi muito bom para mim, porque eu peguei um impulso muito grande. Com um ano que eu estava na TV Globo, fui convidado para fazer direção. Mas eu era muito novo, de 22 anos, eu achei que ainda era cedo e permaneci ainda algum tempo como câmera. E daí? Qual foi o próximo passo que você deu? Eu tinha um amigo meu, que é meu amigo até hoje, que era um dos diretores técnicos da TV Globo, o René César Xavier dos Santos, que se tornou um grande amigo meu. Ele saiu da TV Globo e foi montar a TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, que é uma das televisões no Brasil mais bem montada, mais bem estruturada, com uma vocação na altura, mais para cultura e educação. Eu gostei muito da ideia e do convite do René César Xavier dos Santos, que era o diretor, de me mudar da TV Globo para a TV Cultura. E eu fiquei 23 anos da minha vida na TV Cultura. Na TV Cultura eu tive possibilidade não só de me tornar um profissional de televisão, mas de estudar a televisão. Acabei me tornando professor, acabei indo fazer a faculdade, depois fiz a pós-graduação, me tornei especializado mesmo em televisão. E na cultura, durante esses 23 anos, eu tive 9 funções. Eu fui cameraman, diretor de TV, produtor, diretor de programa, diretor de projetos especiais. Tive chance de trabalhar 3 vezes no exterior. Então deu uma abertura para minha cabeça. Eu passei a ter um significado maior do meu trabalho e da própria televisão. Entender um pouco mais aquilo que eu estava fazendo. E a primeira vez que eu entrei na televisão, eu falei, isso aqui vai ser a minha vida. A sensação que eu tive foi uma sensação muito agradável. O cheiro, o barulho, o tom,
né? Então eu gostei, e eu estou 46 anos na televisão, e para mim todo dia estar aqui dando entrevista, falando com você, com a Bahia, com o mundo, é uma coisa que me faz feliz. Não pela minha trajetória, pela minha história, mas é pela comunicação mesmo. A ideia que eu tenho da televisão é uma ideia muito mais de educação e cultura. Pela minha história, por aquilo que eu observei, pelo tempo que eu vivi na Europa, você entendeu? Então, mas sempre tendo em vista essa brasilidade e esse gosto de ser brasileiro. E quais foram assim, os maiores desafios que você enfrentou na televisão? Eu na verdade, eu gostando do que eu faço e tendo o prazer que eu tenho, todo dia é um desafio. Sei, claro que tem coisas que marcam mais pela satisfação, pelo prazer. Aqui na Bahia mesmo, né? Ou lá na Bahia, porque eu estou em São Paulo, né? Eu tive grandes momentos com Gilberto Gil, com Chiclete com Banana, com o Tchan, entendeu? Então, quer dizer, são coisas, algumas até mais sofisticadas, um pouco mais eruditas, outras mais populares, fazendo o DVD do Chiclete, né? Foi uma coisa maravilhosa. O DVD do Chiclete mais vendido. Foi um prazer muito grande, pelo profissionalismo da equipe, né? O Vaguinho, o Bel, o Wilson, o Fausto. Né? O Fausto. É uma coisa de primeiro mundo. Né? As pessoas estão numa cidade que tem ainda problemas, que tem conflitos, que tem problemas sociais, mas eles são artistas como se estivesse na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tem uma qualidade, né, humana, uma qualidade do foco, né? Eles sabem muito bem o que eles querem. Então, quer dizer, isso é a Bahia, isso é o Brasil, né? Então, qual é o momento? É gostoso. Eu acho que o gostoso da nossa profissão é, como diz meu amigo Nelo de Rossi, que você conheceu, que é um grande artista, faz aquele comercial Bonita Camisa Fernandinho. Ele fala que o Rossellini, que foi um diretor que ele trabalhou na Itália, se você não faz o que você gosta, você vai ter que trabalhar. Então eu, felizmente, desde o início, eu depreendi esse sentimento. Então, para mim, claro, não é todo dia que você está bem-humorado, não é todo dia que o ambiente está favorável, mas eu tenho um prazer muito grande de criar um projeto novo. Agora, a gente está fazendo uma parceria com a TV Salvador, né, com a Bahia, e estou sempre com o Tchan, com o Cal, com o Bel, com o Fausto. Quer dizer, a gente tem em Portugal, a gente tem na França, a gente tem na Suíça. Eu acho que o que a gente faz é para o mundo, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho que serve para o mundo. Então eu não me limito, né? Eu sou um sujeito do planeta Terra. Então, estando fazendo coisas para o planeta Terra, eu me sinto feliz. E dentro da televisão, ou ensinando a televisão, que eu sou professor há 39 anos, né? Sou professor universitário. Então, ensinando e transmitindo e trocando a experiência, eu costumo falar que eu aprendo mais da faculdade do que eu dou. E assim, hoje as pessoas não têm noção, não têm conhecimento da história, da evolução da televisão, as oportunidades, como é que se abriram novos canais, como é que os cabos entraram. Conta um pouquinho da história da televisão para o pessoal que está em casa. Olha, a televisão na primeira fase, ainda quando não tinha o videotape, embora tenha entrado já com o videotape, era uma televisão de muito amor, de muito amadorismo, mas não é amadorismo no mau sentido, amadorismo no sentido do amor, entendeu? Então as pessoas se esforçavam, acabava um programa, muitas vezes, mesmo com alguns defeitos e tudo, tinha uma festa, né? As pessoas iam beber, iam comer, né? E é uma festa. Hoje ainda tem isso, né? Tem alguns grupos que mantêm isso, né? Tem diretores inesquecíveis, alguns que ainda estão na prática, no trabalho, como Newton Travesso, como Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que é dono da Rádio Jovem Pan, né? Tem ainda o Luiz Legei da TV Globo, o Daniel Filho, que é super conhecido, que hoje está mais no cinema do que na televisão. Enfim, tem uma série de profissionais que, dentro desse aspecto do amor, do amadorismo, mas no bom sentido, faziam um
uma televisão de uma energia. O Brasil, gente, tem uma das melhores televisões do mundo. Eu tenho pena que ainda não há um consenso no sentido de usar essa grandeza da qualidade da televisão, mas para educar e para poder transmitir cultura. Eu acho que tem muitas coisas muito bem acabadas, muito bem finalizadas. Isso a TV Globo realmente é hoje uma das maiores televisões do mundo, pela qualidade, pelo profissionalismo. Eu já trabalhei 2 vezes na TV Globo e para mim foi uma alegria muito grande as 2 vezes que eu estive lá. Então eu acho que essa evolução toda técnica, né, ainda não tem um consenso da sociedade brasileira, daquilo que a televisão poderia fazer de volta para a sociedade. Não só no aspecto mercadológico, é importante. Hoje, graças a Deus, muita gente passou por uma categoria social melhor, que a pessoa pode comer, a pessoa pode estudar, a pessoa pode comprar bens. Mas eu acho que era importante que essas pessoas cada vez mais tivessem consciência do papel da televisão e do serviço da televisão, que às vezes, apesar de ter 30, 40, 50, 100 canais, às vezes você não tem nada para ver. É uma pena. Um desafio que você teve, Pipoca, quando você foi chamado uma das vezes que você teve na Globo, né, na época que Faustão estava caindo no Ibope, como é que foi esse desafio? Como é que vocês fizeram um trabalho voltado para levantar a audiência de um programa? Como é que funciona isso? A TV Globo é uma emissora muito bem estruturada, desde o departamento de pesquisa até o departamento de planejamento, a parte toda profissional. Realmente é uma das maiores cadeias do mundo. Naquela altura, o Roberto Thalmann, que era diretor de um núcleo, eu reencontrei o Thalmann, conheci ele, praticamente ele é contemporâneo meu, né? É uma pessoa muito querida, um excelente profissional de televisão. Ele que montou um grupo. Então ele, que era o diretor-geral, chamou a mim para ajudar na parte operacional e estética como diretor, e chamou o Alberto Luchetti, que é um outro jornalista, para poder amarrar um sentido de conceito com a concordância do Faustão sempre, porque é um homem de muito sucesso e merecido, né? O Thalmann cuidava do conceito geral. Na época a Globo era dirigida pela dona Marluce, né? A parte jornalística, que o Luchetti ia buscar os temas sensíveis àquele momento da sociedade, e eu ficava na parte ali com os artistas, com a equipe operacional, com a equipe técnica. Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que na maior parte dos desafios que nós tivemos no ano de 99, foi o ano que a gente entrou, a gente conseguiu vencer o Gugu, que é um outro grande artista, um grande profissional, um vencedor também, né? O Gugu é um vencedor. Então era uma guerra, era uma briga muito forte. Até eu ganhei uma diabetes de presente, de estresse, né? Pela tensão que a gente tinha, né? E muitas vezes a gente estava lá com um grande artista, um grande nome, e não estava dando audiência, porque tinha no outro lado algumas coisas que tinham um apelo comercial e de audiência muito grande, e a gente teve que ir dosando as coisas para poder chegar, sempre com muito profissionalismo, sempre com muito respeito aos artistas, à equipe. Mas foi muito bom, foi um período muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter voltado. Eu tinha trabalhado na TV Globo em 67, 68, 69 como cameraman, né? Depois eu voltei em 99 já como diretor de programas. E foi um período muito feliz, adorei. Eu já admirava o Faustão já desde o tempo do Perdidos da Noite. Então para mim foi uma grande alegria poder conviver com ele, jantar com ele, almoçar com ele, né? Porque ele é um bom gourmet, né? E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Porque hoje a gente vê na televisão, né? Hoje os programas sensacionalistas. A televisão hoje, infelizmente a gente tem alguns programas, os policiais.
E a forma que as coisas são passadas com tanta naturalidade que para uma criança, para um jovem vendo, eles têm a televisão como referência, né? E a televisão passa as coisas com tal normalidade que passa a ser normal. E isso a gente está tendo uma inversão de valores, uma regressão de uma forma negativa na formação hoje do jovem. Como é que você vê isso? Eu não gosto. Eu, sinceramente, eu acho que, aquilo que eu falei antes, eu acho que a televisão ela deveria ter uma função maior, né? Nós temos uma música popular brasileira, uma música instrumental, nós temos um investimento muito grande nas orquestras sinfônicas, não é só aqui em São Paulo, na Paraíba, em alguns outros estados. A dança, eu tenho feito muitos programas de dança, você não vê a dança que é praticada, não em São Paulo só, aqui tem muito, no Rio tem muito, mas você tem na Bahia, você tem em Santa Catarina, então você não vê isso na televisão, ou vê muito pouco. Então eu acho que esses programas, eles têm um tino comercial que deve ser interessante para a televisão, mas para a sociedade não. Eu sinceramente, eu não gosto. Acho que alguns apresentadores que são até populares, do ponto de vista da educação e da cultura, eu sinto muito pequeno, até os maiores e mais populares, eu olho até como pessoas mal educadas, né? São pessoas mal educadas, porque não tem o tom, não tem a cordialidade e educação que o povo precisa. Infelizmente, a gente ainda não tem escola para todo mundo. O Brasil melhorou muito na área da educação e na área da cultura. Mas eu acho que esses programas, eu não admiro, eu não assisto, porque eu acho que agride, ofende, né? Eles acham que ajuda a mostrar bandido, ajuda a melhorar os presídios, ajuda a você dar condição humana, né? Porque muitas vezes um bandido vai para a cadeia, ou uma pessoa vai para a cadeia que nem é bandido, vira bandido. Então eu acho que tem que ter educação para que os próximos políticos, os próximos governantes, tenham uma sociedade que não vive de emoção, de apelo, aquilo de polícia, a câmera tá junto e tudo. Isso é uma coisa que até certo ponto estimula uma pessoa que não tem uma educação, uma psicologia familiar que dê base para que ela possa entender aquela agressividade ou aquela violência que infelizmente ainda existe, não só aqui em São Paulo, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Qual é uma coisa? Censura na televisão. Ela é bem aplicada? Eu acho que não existe censura na televisão. Eu acho que não existe. Eu acho que existe algum critério de bom gosto que tem que ter, você entendeu? Desde os enredos, dos programas, das novelas, do jornalismo. Eu acho que o empresário, ele sabe, e o político sabe também, que televisão é um negócio. No Brasil é um ótimo negócio. Eu acho que os concessionários ainda devem para a sociedade. Você entendeu? Porque os grandes concessionários mais populares, eles progrediram muito, desde os grupos, né, até as pessoas isoladamente. Eu acho que quando você ganha uma coisa, você vai num asilo, tem que retribuir de alguma você vai forma. num orfanato, né? Agora, quando você ganha muito, você tem que dar mais conteúdo, você tem que dar mais alegria. Não é a alegria do divertimento, porque às vezes o divertimento, a novela, por exemplo, ele pode até levar você a viver uma vida que não é a sua, é uma vida de sonho. Então eu acho, isso é o papel da televisão, é de divertimento, mas deveria ser de educação e cultura. Pipoca, e como é que foi a sua decisão de sair do mercado e montar o seu próprio negócio? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu, em hipótese alguma, estou fora do mercado. Eu estou no mercado. Não, eu digo de trás, de ser empregado das emissoras de televisão e você montar o seu próprio negócio, porque o seu ramo é televisão e não tem como ser diferente. Eu sempre vim, nesses anos todos que eu estou na faculdade, dando aula, eu venho estudando. Eu tenho hoje, por exemplo, alguns ex-alunos que são meus patrões. O mais ilustre, acho que é o João Dória Júnior. O João, um querido amigo meu, que foi meu aluno na faculdade e que hoje, em Comandatuba, todo ano eu vou
para colaborar com ele no fórum dos governadores e dos empresários. Então eu vim estudando o mercado, não só no mercado, eu venho estudando o mercado na perspectiva do futuro. Eu acho que dar aula é legal por isso. Você vai estudando as tendências, as pessoas, os profissionais, né? Então a televisão, ela é muito boa. A Globo, SBT, a Bandeirantes, todas têm um padrão muito bom. Mas eu acho que chega num determinado momento, acho que foi meu caso, embora muitas vezes eu volte para a televisão como um colaborador, e eu gosto, né? Eu dirigi o Gasparetto na Rede TV, ajudei a implantar o Best Shop TV na Gazeta. Constantemente eu estou fazendo um intercâmbio com as emissoras, principalmente aqui em São Paulo. Mas tive 7 anos em Portugal. Quando privatizou a televisão, eu fiquei 7 anos trabalhando em uma produtora. Então, nessa minha estadia em Portugal, eu saí da TV Cultura, pedi a conta e fui para Portugal. E lá em Portugal, eu fui trabalhar numa produtora. Eu gostei muito de trabalhar numa produtora, porque a produtora obriga você a ter uma visão não só sua e não só do dono da televisão. Muitas vezes você tem que se multiplicar, né? Fazer câmera, fazer a luz, editar, como o Gustavo, que trabalha comigo, que muitas vezes ele ajuda no geral, né? Então, nós não temos uma equipe permanente, sendo produtor, porque nós não temos trabalho permanente. A gente está sempre se promovendo no mercado para poder ter a equipe melhor possível durante o tempo maior possível, né? Então é coisa de mercado. Então eu trabalhando em Portugal, eu percebi o potencial até que eu tinha para poder não só dar para o senhor Abravanel ou para o Roberto Marinho, Roberto Irineu agora, ou para um empresário. Eu falei, não, tem coisas que eu podia juntar e ter um poder maior, não só econômico, mesmo de criação. Tanto é que eu fui colaborar com alguns projetos na televisão, hoje mais até como consultor, como um diretor que tem uma experiência. Eu sou diretor de 1972, vou fazer 40 anos que eu dirijo o programa. Então é uma experiência legal que pode ser colocado à disposição. E tem o mais importante, eu acho que apesar de ter bastante tempo de vivência, para mim cada projeto novo eu tenho um amor único. Então isso é uma vitalidade, isso é uma juventude que eu consegui trabalhar dentro da experiência dos anos. Então eu acho que a produção independente é uma coisa momentânea. Eu cheguei em determinado momento e falei, não, acho que agora eu preciso fazer coisas, né, que não só para o outro, mas um pouco, não só para mim, mas para o meu grupo. Então eu dou uma autonomia legal para as pessoas poderem trazer a sua ideia. E mesmo na equipe, eu sempre faço uma reunião, quem trabalha comigo e está me ouvindo, mesmo aí na Bahia, o Pepito e outros câmeras, sabe que eu faço uma reunião, eu passo o conceito daquilo que me foi encomendado, mas eu pergunto para todos qual é a opinião que a pessoa tem. Porque, de repente, apesar de eu ser diretor, apesar de eu estar muitos anos na televisão, às vezes um auxiliar de câmera, um contra-regra, um motorista, o cara tem uma ideia melhor do que a minha. E eu incorporo. Isso não é teoria, isso é prática. Você entendeu? Ah, não, todo mundo comigo tem liberdade. É verdade, porque você tem condições, sendo ético e sendo humilde, de aprender com todo mundo. Pipoca, e qual o caminho que a televisão vai tomar? Qual é a tendência? Eu acho que a televisão ela é um veículo muito importante que vai ser utilizada junto com o computador, junto com o rádio. Você vê, tem aqui uma experiência em São Paulo muito boa, que é a TV Jovem Pan online. Então tem alguns momentos que o sujeito está dando uma entrevista no rádio, mas se ele tiver uma televisãozinha, ele vê. Então é uma coisa que vai se integrar, vai se multiplicar, vai baratear, já está barateando muito, né? Antigamente, para você ter um videotape na sua emissora, você tinha que ter um quadruplex que nem cabia na sala. Se tivesse duas, tinha que pedir licença, né? Então hoje em dia, um laptop, você põe lá um Final Cut, né? Uma câmera pequena como essa, ou daquelas menores ainda, com uma resolução em HD. Então acho que a tendência
é baratear. A tendência, como no YouTube, como na internet, é surgir muitas ideias, né? Hoje a gente, felizmente, tem muita educação, você tem muitas escolas que estão refletindo, que estão preparando, que estão encontrando novos caminhos, né? Antigamente você tinha que ter um QI muito alto, um QI indicou, né? Hoje ainda continua assim, mas menos. Você tem novos talentos, pessoas que acabam, né, com o seu talento estando em casa e preparando algumas coisas que podem ser revolucionárias, né? Gente, o papo tá tão bom, passou tão rápido. Primeiro Se Jogue Sem Break foi esse aqui de hoje com Pipoca, porque realmente ele é uma fonte de sabedoria, de histórias que eu acho que todo mundo precisa saber, que é importante para a formação das pessoas, para a formação e estímulo das pessoas que fazem a televisão hoje no país. Aqui um exemplo, é um caso de sucesso que vai estar aqui sempre comigo agora. Essa parceria que a gente está firmando é uma coisa que não é momentânea para a vida inteira. Esteja onde estiver, em que emissora estiver, Pipoca vai estar com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Um beijo para a Bahia. E Pipoca vai estar pipocando aí na área com a gente, galera. Beijo! É o programa que o povo quer ver. Se jogue, tá chegando em sua casa. Informações pra você.